Olá, alunos do 7º ano. Vamos iniciar mais uma semana de estudos. Vamos continuar o estudo das operações com números racionais. Nesta semana, nós veremos a multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Então, vamos ter atenção à aula, pois teremos vários tópicos. Antes de iniciar, a gente vai relembrar as regras de sinais para a multiplicação e divisão. A gente já viu esse jogo dos sinais nos números inteiros, e ele vai ser o mesmo. O produto de dois números racionais positivos é um número racional positivo. O produto de dois números racionais negativos é um número racional positivo. E o produto de dois números racionais de sinais contrários é um número racional negativo. Então, podemos resumir a regra de sinais da seguinte forma. Aqui eu tenho um desenho, mas a gente pode dizer que na multiplicação e na divisão, sinais iguais, meu resultado será positivo. Mais com mais dá mais. E sinais negativos, se forem os dois, também vai dar positivo. Menos com menos, mais. Então, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo, tanto na multiplicação como na divisão. Também tem uma outra forma. O amigo do meu amigo é meu amigo. O meu amigo é o mais. Então, mais com mais dá mais. O amigo do meu inimigo, o inimigo é o menos. Então, mais com menos é inimigo, é menos. O inimigo do meu amigo, menos com mais, é inimigo, é menos. E o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Menos com menos dá mais. Então, temos aqui duas formas de lembrar do jogo dos sinais, que servem tanto para multiplicação como para a divisão de números racionais. Então, agora, a gente vai ver a aplicação nas operações. Primeiro, nós vamos ver a multiplicação. Para multiplicarmos números racionais, procedemos do seguinte modo. Multiplicamos os numeradores entre si, depois multiplicamos os denominadores entre si e aplicamos a regra dos sinais da multiplicação dos inteiros, que é o mesmo jogo dos sinais. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos um exemplo na forma fracionária. Lembrando da regra, multiplicamos os numeradores e multiplicamos os denominadores. Depois, fazemos o jogo dos sinais. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. E agora, vamos fazer o jogo dos sinais. Menos com mais, sinais diferentes, resultado negativo. Se for a outra regrinha, o inimigo do meu amigo é meu inimigo, não é? Tá negativo. Vamos ver na forma decimal. Menos 4,12 vezes menos 1,9. Nós temos aqui números com vírgula. Então, nessa hora, você pode pedir a ajuda da sua calculadora, fazer a continha na calculadora, ok, gente? Até porque a gente já estudou como fazer essa continha. Eu espero que todos tenham aprendido. Então, vamos multiplicar 4,12 vezes 1,9, que dá igual a 7,828. Agora, vamos fazer o jogo dos sinais. Menos com menos dá mais. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Dá mais, não é, gente? Ok? Então, a multiplicação é dessa forma que você faz, tanto nas frações como nos decimais. Vamos ver, então, a divisão. Para calcularmos o quociente de dois números racionais, em que o segundo é diferente de zero, procedemos do seguinte modo. Multiplicamos o dividendo pelo inverso do divisor. Aplicamos as regras da multiplicação dos números racionais. Então, a gente vai primeiro ver esse exemplo na forma fracionária, que a gente aplica essa regra. Essa regrinha vocês aprenderam lá no 6º ano.
que é assim, que a gente acabou de ver. Repete o primeiro termo, vamos repetir o primeiro termo, ó, menos 2/5. E multiplica, ao invés de dividir, multiplica pelo inverso do segundo. O inverso do segundo é o número que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo, mas o sinal não muda. Olha como é que fica. O 3 em cima e o 4 embaixo. Aí agora a gente aplica a regra da multiplicação. Multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. 2 vezes 3, 6. E 5 vezes 4, 20. Agora a gente faz o jogo dos sinais. Menos com menos, mais. Aí a gente olha para essa fração e percebe que ela pode ser simplificada. Simplificada é quando eu divido o numerador e o denominador por um mesmo número, tornando a fração menor. Então, aqui eu tenho dois números pares. Então, eu posso dividir os dois números por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E 20 dividido por 2 dá 10. O sinal se mantém o mesmo. Então, o resultado dessa divisão é mais 3 décimos. Vamos ver agora com um decimal. Não, a potenciação. Para ver a potenciação, a gente vai lembrar alguns elementos das potências. Nós temos a base, que é o número que está aqui embaixo. Temos o expoente, que é aquele númerozinho pequenininho que fica aqui em cima da base. E temos o resultado, que é a potência. Então, lembrando desses elementos, a gente vai aplicar nos números racionais, que são nos números com vírgula e nas frações. Primeiro exemplo, nós temos uma fração. Essa fração está elevada ao expoente 4. Isso quer dizer que essa base, menos 2/3, está se multiplicando 4 vezes. Nós temos aqui, ó. O menos 2/3 está se multiplicando 4 vezes. E aí, a gente vai calcular. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá igual a 16. E 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá igual a 81. Tomem cuidado para não somar os valores. Você está multiplicando, viu? Esse valor aqui, que é o resultado, mais 16/81, é uma fração que não pode ser simplificada. Então, ela fica dessa forma. Ah, mas por que que deu o resultado positivo? Porque, ó, se você fizer o jogo dos sinais, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. E menos com mais, dá mais. Expoente par, resultado positivo, ok? Mais um exemplo, agora com um número decimal. Menos 2/3 está se multiplicando 3 vezes. Temos aqui a multiplicação. Nessa daqui, eu sugiro a vocês que usem a calculadora para ajudar vocês nos cálculos. Menos 2,3 vezes 2,3 vezes 2,3 dá 12,167. Aí, a gente vai fazer o jogo dos sinais. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Expoente ímpar, o resultado conserva o sinal da base. Então, resultado aqui negativo. Vamos ver agora a operação inversa da potenciação, a raiz quadrada, no caso de números racionais. Podemos dizer que a raiz quadrada de 25 representa geometricamente a medida do lado de um quadrado, onde a área é igual a 25. Isto é, prestem atenção.
Nós temos aqui um quadrado cuja área é 25 metros quadrados. Então, para determinar o lado, eu vou calcular a raiz quadrada dessa área. Então, eu tenho a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, a raiz quadrada é o oposto da potência. Então, para ter a raiz quadrada de 25, eu vou procurar um número que, multiplicado por ele mesmo, dê aquele valor. No caso do 25, a raiz quadrada é 5. Mas vamos ver como isso se aplica aos números racionais, ou seja, à fração e ao número decimal. Então, aqui, ó, eu tenho 4/49. Raiz quadrada de 4/49. Então, para tirar a raiz quadrada, eu vou tirar a raiz quadrada do 4 e do 49. Raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Raiz quadrada de 49 é 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 é 49. Então, é bem simples. Raiz quadrada de números fracionários, você vai tirar a raiz quadrada normalmente e manter o número na fração. Mas se esse número for um decimal, para você tirar a raiz quadrada de um número decimal, você pode esquecer a vírgula por um momento. Pensar no número 144 aqui. Aí, você vai procurar um número que, multiplicado por ele mesmo, dê 144. Esse número é 12. Mas só que aqui não é um decimal, não é o 144, é 1,44. Então, no meu resultado, eu vou acrescentar a vírgula também. Então, a raiz quadrada de 1,44 é 1,2. Então, nós vimos aqui a raiz quadrada de números racionais. Chegamos ao final da nossa aula. Pessoal, a gente viu muitas informações nessa aula. Então, eu espero que vocês olhem também os arquivos das páginas do livro que eu vou disponibilizar e façam os exercícios. Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp. Boa semana e bons estudos!